Ainda meditando sobre o livro de Provérbios e quão amplamente ele foi citado por Jesus e também por outros autores do Novo Testamento. Hoje vamos trazer o que Tiago fala no capítulo 1, versículo 19 e 20, quando ele cita Provérbios 15, versículo 1, que nos diz assim: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Tiago, capítulo 1, versículo 19 e 20. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Os comentários sobre a maneira como devemos falar instam de um ideal de conduta. Uma resposta branda é conciliadora e, com frequência, alivia situações tensas, apaziguando a ira de uma pessoa. Esse tipo de resposta requer bondade, autocontrole, paciência, amor e paz. Elementos do fruto do Espírito, como estão descritos lá em Gálatas capítulo 5, quando temos todos esses frutos que devem marcar a forma como uma pessoa traz uma resposta diante de uma contenda, diante de um conflito, diante de uma dificuldade. É difícil encontrar pessoas que falem calmamente em situações difíceis. É mais fácil encontrar pessoas que perdem as estribeiras no acidente de carro, por exemplo, culpando o outro e não conseguindo falar com calma. É comum as pessoas se irritarem com facilidade, o que faz crescer a tensão, mas a palavra calma pode desarmar a raiva que se instalou. Olhando para o capítulo 15 de Provérbios e indo para o capítulo 16 do mesmo livro, do versículo 21 ao 24, veja que pérolas preciosas nós podemos encontrar aqui para acalmar essa fúria e essa palavra branda ser corriqueira na nossa vida diante dos conflitos ou diante do que quer que nos aconteça. Provérbios 16, do 21 ao 24, diz assim: o sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. O bom senso para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas a tolice é a punição dos insensatos. O coração do sábio é mestre de sua boca, e aumenta a persuasão dos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e remédio para o corpo. Vamos então agora para Tiago, capítulo 1, versículo 19, que eu já li anteriormente, quando ele vai dizer que devemos ter isso em mente, estejamos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Cada um de nós deve se mostrar pronto para ouvir. Trata-se de uma ordem incomum, dada quase em tom de humor. É como dizer: apressem-se em ouvir. Significa que devemos estar prontos para ouvir a palavra de Deus, bem como todo conselho e admoestação justas. Devemos nos sujeitar ao ensino do Espírito Santo. O cristão é instruído ainda a ser tardio para falar. É surpreendente como Tiago insiste em tratar do nosso modo de falar. Adverte-nos a ser cuidadosos em nossas conversas. A própria natureza nos ensina isso, como o Epíteto observou há muito tempo. A natureza deu ao homem uma língua e 2 orelhas, para que escutemos 2 vezes mais do que falamos. Salomão teria concordado plenamente com Tiago. O rei sábio disse: o que guarda a boca conserva sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína, como diz Provérbios 13,
versículo 3. Quem fala demais acaba caindo em pecado. O cristão deve ser tardio para se irar. Quem se irrita com facilidade não produz a justiça que Deus espera de seus filhos. Quem perde a calma transmite uma impressão equivocada do cristianismo. E ainda, no muito falar, não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Provérbios 10, 19. Eu quero já caminhar aqui para a conclusão, falando uma nota interessante que o pastor David Cornfield cita no livro de Tiago, na Bíblia do discipulado. Ele fala dessas 3 palavras que são imperativos, que se aplicam não apenas à nossa relação com as pessoas, mas também na nossa relação com Deus. Estejamos prontos para ouvir, estejamos tardios para falar e também tardio para ficar irado. Como são 3 imperativos, são 3 ordens, não se discute essa ordem, mas se deve ponderar, moderar e agir de acordo com o que a palavra traz para os nossos corações, para os nossos dias, para os nossos relacionamentos, seja com Deus ou com os homens. Que Deus nos abençoe e que a mensagem do provérbio venha para os nossos corações e as nossas vidas como tão comumente citado no Novo Testamento como regra de vida, regra de prática, de uma caminhada ao lado de Deus e com as pessoas. Um grande abraço da pastora Betinha, uma ótima reflexão. Amém.